Olá, torcedores! Vamos falar sobre um caso que foi manchete na revista Placar no começo da década de 70 e envolveu o treinador Martim Francisco. Vamos lá, vamos conhecer esse fato histórico curioso da história do Galo. Roda a vinheta! Este caso envolve um time famoso aqui em Alagoas na década de 70, que era o São Domingos. O São Domingos surgiu de uma iniciativa do empresário Miguel Spinelli. Ele trouxe alguns jogadores de São Paulo e de Pernambuco para aqui para o estado de Alagoas. Esse São Domingos dava espetáculos. Chegou até a ser chamado de Santos do Nordeste. O fato é que o São Domingos era um time que usava muito marketing naquele tempo. Eu me recordo que no dia 1º de maio, dia do trabalhador, o São Domingos assumia toda a despesa para jogar com os grandes, o CRB e o CSA. Recordo de um jogo desses, São Domingos e CSA, num jogo fantástico, portões abertos, o Rei Pelé com mais de 30 pessoas, e esse jogo memorável foi 0-0, com a atuação espetacular do goleiro Irecê, que fez com que o árbitro Sebastião Canuto parasse o jogo para parabenizar uma série de defesas milagrosas que Irecê fez naquele jogo. São Domingos entrava com uniformes extremamente inusitados, às vezes com bolinhas, uniformes psicodélicos, cheio de bolinhas, ou listrinha, ou estrelinhas azul e vermelhas. Eram as cores do São Domingos, azul, vermelho e branco. Este era o São Domingos, e o São Domingos e Spinelli estão no centro da polêmica dessa história que envolve o técnico Martim Francisco, que envolve o CSA, que envolve o CRB e que foi manchete de capa na revista Placar. Para você ter uma ideia, a revista Placar naquele tempo era mais ou menos a Globo dos anos 80 em termos de esporte. A revista Placar detinha o poder de informação de todas as emissoras de TV e de todos os sites de hoje em dia. Imaginem só como era importante o que a revista Placar dizia. Pois a revista Placar trouxe na sua capa uma manchete comentando e informando sobre o crime das Alagoas que envolveu CRB, CSA, São Domingos e o treinador Martim Francisco. A fotografia. Há 51 anos, o poderoso Miguel Spinelli, primeiro à direita de óculos, ao lado do técnico Martim Francisco e dirigentes do CSA, em uma reunião polêmica que foi parar na revista Placar. O ano era 1973 e o São Domingos continuava sendo uma espécie de mosca na sopa e intrometido no futebol alagoano. Ironicamente, música título de um dos grandes sucessos do maluco beleza Raul Seixas, naquele 1973. Aportava em Maceió neste ano um renomado técnico de futebol brasileiro chamado Martim Francisco. Ao profissional é creditado a invenção do sistema 4-2-4, com o qual comandou o seu primeiro clube, o Vila Nova de Nova Lima, em Minas Gerais, em 1951. Francisco ganhou campeonatos estaduais com o Atlético Mineiro em 1953 e com o Vasco em 1956. Ganhou fama ao recusar uma proposta tentadora para treinar o Barcelona da Espanha. Francisco era chamado de O Lorde, por ser descendente de uma família brasileira distinta. Seus antecessores incluem figuras históricas como José Bonifácio de Andrade e Silva, considerado o patriarca da independência do Brasil. Seu lado intelectual o fez escrever vários livros sobre tática de futebol, fazendo sucesso inclusive no exterior. Mas Francisco tinha um adversário implacável. Apesar de toda a cultura acima da média no Brasil, morreu com a idade de apenas 54 anos de doenças relacionadas com o álcool. E foi por causa desse motivo que estourou uma bomba em nível nacional
envolvendo Martim Francisco no futebol alagoano. O caso tinha como protagonistas o São Domingos do cartola bem-sucedido Miguel Spinelli, o CRB e o CSA. Uma notícia na revista Placar, edição de 27 de julho de 1973, trazia na capa a manchete, abre aspas, crime em Alagoas, que pena merecem cartolas que embriagam um doente, fecham aspas. O episódio dava conta de que o técnico teria sido envolvido por cartolas ligados ao São Domingos e ao CSA para assinar um contrato com o São Domingos depois de ter sido cooptado por doses generosas de uísques. O objetivo da empreitada, dar um balão no CRB com quem tinha empenhado a palavra. A reportagem revela, entre outros detalhes, que Martim Francisco teria sido levado até a concentração do São Domingos, à época no município de Capela, e corrido sério risco de até morrer por causa das doses cavalares de bebida em plena concentração do clube. Descobertas as artimanhas dos cartolas azulinos e do cartola do São Domingos, o episódio tomou proporções tais que a diretoria do CRB emitiu notas de repúdio nas rádios e jornais da época. Mas tudo terminou em pizza, ou melhor, em churrasquinho de gato. Conta-se ainda que no final do segundo turno do Campeonato Alagoano de 1973, CRB e CSA foram para o intervalo com 0-0 estampado no placar. Circulou na imprensa que no intervalo o treinador Martim Francisco fez uma preleção memorável, ainda que amparado por 2 diretores do Galo, pois tinha dificuldade de se manter em pé, dado as condições em que se encontrava. Resultado, o CRB venceu o CSA por 3-0 com 2 gols de Haroldo, os 2 de falta, e o outro foi marcado por Silva. Adilson Couto transmitiu o jogo. É isso por enquanto, torcedor. Até a próxima!